Como foi o meu CBC, o meu ciclo básico comum para poder entrar na Universidade de Buenos Aires? Eu vou te contar tudo agora. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável por te ajudar em tudo aquilo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. Sou Larissa, estudante de Medicina na Universidade de Buenos Aires, e hoje a gente vai falar sobre o CBC. O CBC, para você que não tem ideia do que se trata ainda, tem um vídeo que a gente fez só sobre o CBC, então é importante que você veja ele, porque agora eu vou contar a minha experiência partindo do pressuposto de que você já sabe o que é o CBC, que é o ciclo básico comum para você entrar na Universidade de Buenos Aires. Você já deve saber também que ele é diferente de acordo com a carreira, a quantidade de matérias, as matérias em si. Então, no meu caso, como era para medicina, as matérias que eu tinha que fazer era matemática, química, biologia, física, sociedade-estado e IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico. Então eu tinha que fazer essas 6 matérias. Eu comecei no início do ano. Tem gente que tenta fazer ali em 6 meses, mas é muito intenso. Não é impossível, só é muito intenso mesmo. Primeiro de tudo, eu pensei que ia ser mais fácil do que realmente foi. Porque eu era uma aluna muito boa no ensino médio, tinha bolsa em escolas particulares. Então eu pensei assim, ó, não, vai estar tranquilo, vou fazer minha parte e tudo mais. Sim, fiz a minha parte, mas foi difícil, tá? Então já coloca isso na sua cabeça, eu tenho que se dedicar e dedicar bastante. Não é só estudar antes da prova e achar que vai dar certo, não, realmente precisa haver dedicação. Uma coisa que eu falo muito pra vocês, por mais que a matéria seja uma matéria que você já viu no Brasil, muitas das vezes a abordagem aqui é diferente. Então você tem que estudar o modelo da prova, a abordagem deles, o enfoque deles. E sem falar que tem várias matérias que a gente já viu no ensino médio, sim, mas tem várias que não. E tudo vai depender também da base do teu ensino médio. Dependendo da onde você estudou no Brasil, pode ser que você não tenha visto esses conteúdos. Então o seu nível de dedicação vai ter que ser ainda maior. Eu comecei cursando no primeiro quadrimestre matemática, introdução ao pensamento científico e química. Então vamos lá, deixa eu contar as experiências e por que eu escolhi dessa forma. Primeiro que eu peguei 2 exatas e uma mais de humanas. Então, para dar uma equilibrada, eu tinha distribuído dessa forma. Eu era muito boa em matemática na escola, então pensei, então vai facilitar para mim aí, e eu gostava muito de química também. Como eu tava iniciando, eu falei assim, vou pegar essas 2 exatas que eu gosto bastante, me identifico bem, e vou pegar a introdução ao pensamento científico porque me falaram que era fácil. E na verdade, até que entendeu? Mas eu sinto que depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que não tem nada de dificuldade. No meu caso, eu tive bastante dificuldade em introdução ao pensamento científico e eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei a fazer o CBC, não era necessário o certificado de espanhol. Então, Larissa, você começou a fazer sem ter nada de espanhol? Não, eu tinha uma base, eu já tinha viajado pra Argentina como turista, tinha ficado num hostel, eu tinha feito algumas amizades hispanas e também eu cheguei a fazer 1 mês de cursinho com um professor chileno nativo. Fiquei ali 1 mês estudando espanhol com ele, então assim, eu tinha uma base, mas lógico, ainda não era suficiente. Então eu já estava estudando um pouquinho no Brasil, mas a maior parte do tempo eu estudei já estando aqui na Argentina. Então o meu espanhol, ele foi crescendo aos poucos, porque eu morava numa residência, então eu convivia com pessoas hispanas. Mas foi um processo, não foi algo muito rápido. E o que acontece? Eu sinto que isso afetou um pouco o meu desempenho e a minha relação com o IPC, porque IPC é muita leitura. Muitos textos, né, ali de 30 páginas por semana para ler em espanhol, de um tema que pra mim não foi tão fácil, assim, eu demorei pra entender do que se tratava IPC, pra ser bem sincera. Então a gente tinha tautologia, tinha falácia, de repente começou umas letras entrando numa fórmula, e eu falei, que isso, é matemática? Eu não tô entendendo. Então demorou um pouco ali pra eu pegar o jeito. Foi uma matéria que, do primeiro quadrimestre, gente, eu estudei mais pra IPC do que pra química e pra matemática, pra vocês terem ideia, porque eu realmente tive dificuldade, eu não peguei ali, não entendia muito bem. Na minha cabeça, como eu era uma aluna muito boa, muito dedicada, eu falei, cara, certeza, vou promocionar todas as matérias. Não, já vou avisando que eu só promocionei uma matéria do CBC, que foi biologia. As outras todas eu fui fazer finais. Mas aprovei bem, aprovei legal. E o fato de eu não ter conseguido promocionar era por poucas pontuações, assim, que eu tive que fazer final, mas ao mesmo tempo eu entendi que não era um bicho de 7 cabeças também. Fazer final, você vai ter que repassar aquilo ali que você já sabe, aquilo que você não sabe. Você vai melhorar o seu conhecimento sobre, então assim, não vejo como necessariamente um ponto negativo. É lógico que a gente quer promocionar pra se livrar logo, né? Viver outras experiências, já pegar outras matérias, ou às vezes de férias pro Brasil, enfim. Então eu lembro que na primeira parcial de IPC eu tirei 6, na segunda eu tirei 6.
E aí eu não consegui promocionar por isso, mas aí na final eu tirei 8, eu tive uma boa experiência, mas mais pro final, durante a cursada, não foi tão legal assim não. Mas enfim, IPC é tudo certo. Uma outra possibilidade também, tá, é você fazer IPC no inverno, dependendo da quantidade de matérias que você tá pegando e da logística que você querer fazer. Na verdade, quando eu comecei eu nem sabia que abria no inverno, eu só peguei aquelas que eu achava que poderia combinar melhor ali no combo das 3 matérias do início do ano. Agora, Química. Química foi uma matéria que eu gostei muito de estudar aqui. Eu gostei muito da parte de análise de tabela periódica. Eu aprendi muito, gostei bastante da matéria toda em si. A única coisa que eu não gostava era de regra de arredondamento deles, que eu não entendi muito bem. Mas assim, era algo muito pequeno, tá? Perto do resto. Achei ela relativamente parecida com o do Brasil, mas tinha alguns detalhes a mais ali que a gente tinha que se atentar. Matemática. Matemática foi a minha grande peleja do CBC, porque eu ia muito bem na primeira parcial. Eu lembro que eu estudei poucos dias antes do primeiro parcial, assim, bem poucos dias mesmo, e eu lembro que eu tinha tirado um 8, eu falei, que isso, eu tô arrasando, maravilha. Segundo parcial, faltava pouco pra eu poder promocionar. Eu falei, não, então eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Só que segundo parcial tem derivada integral, que é uma matéria que a gente não vê no Brasil e que se vê aqui na Argentina, e eu tive muita dificuldade em derivada integral. Detalhe, eu fiz pelo UBA 21, tá? Que é a versão online do CBC, digamos assim. E matemática pelo UBA 21 não é fácil, é mais fácil você fazer pelo CBC. Como antes, quando eu comecei a cursar ali no quadrimestre, eu ainda estava no Brasil, eu precisei pegar tudo pelo UBA 21. O que acontece? Primeiro parcial vai cair ali trigonometria, logaritmo, função, primeiro grau, segundo grau. Então foi uma experiência muito boa, eu gostei muito da cursada, do primeiro parcial, eu entendi super. Tinha uma matéria de matemática que eu não entendia no Brasil, que eu vim entender aqui na Argentina, que era trigonometria. Tive uma experiência muito boa, mas segundo parcial não consegui aprovar. Consequentemente, fui fazer a final, só que na final caiu muito derivada integral e era o meu ponto fraco em matemática. Resumindo, no primeiro quadrimestre eu cheguei a aprovar só Química e IPC. E Matemática eu tive que recursar e levar pro segundo quadrimestre. Eu poderia ter pegado uma matéria no inverno, só que a que tinha aberto era IPC, que eu já tinha cursado, então aproveitei e voltei pro Brasil. Segundo quadrimestre, eu fui pegar as 4 matérias que me restavam, ou seja, Matemática, Biologia, Física e Sociedade de Estado. Aprovei as 3. Faltou Matemática. Matemática não rolou de novo por conta de derivada integral. Eu estudei muito, gente, tipo, muito, porque eu tava com 4 matérias e eu queria muito voltar o mais rápido pro Brasil pra ficar um tempo ali com a minha família e tudo mais. Sociedade de Estado, a história da Argentina, eu gostei muito da matéria, eu estudei bastante. Eu literalmente, eu estudava e eu explicava tudo pra uma outra amiga minha pra facilitar ainda mais, pra eu entender ainda mais a matéria. Tive uma experiência muito boa, gostei bastante, mas não consegui promocionar também. Nossa, eu lembro que eu sofri muito por conta dessa matéria, porque eu queria muito ter promocionado ela. Eu tirei 6 e não consegui promocionar. E tem um plus também no final que eu vou contar sobre essa matéria, que me fez voltar pro Brasil dia 24 de dezembro, assim, no dia do Natal, por conta dessa matéria, mas calma que eu vou chegar lá. Biologia, gostei bastante também. A gente via muita coisa do ensino médio, mas via algumas coisas que no ensino médio não era focado nisso. Mas eu tive uma boa experiência, me dediquei bastante. Eu fiz um cursinho aqui, que era um cursinho para o CBC com um argentino, e ele realmente era muito bom. Eu anotava a respiração dele, tudo que ele falava, e foi o suficiente ali pra promocionar a biologia. Foi uma experiência muito boa mesmo. Biofísica era uma matéria que eu tinha muito medo, eu não vou mentir pra vocês, porque de todas as matérias, assim, do ensino médio, quando eu fiz no Brasil, a única matéria que me dava muito medo era física. Eu não conseguia entender, era uma matéria que eu não ia muito bem nela. Aprovava, mas assim, não era uma boa nota. De todas, assim, a minha menor nota era sempre em física. Então eu tava com bastante receio, porém, tive uma experiência muito boa também. Consegui aprender bem tudo que eu precisava pro parcial, e sim, tem muita coisa de biofísica que a gente usa dentro da carreira, em fisiologia, principalmente em fisiologia renal, cardiovascular. Então, assim, nada é em vão, entendeu? A gente realmente utiliza aquilo ali, e eu gostei, tive uma boa experiência, não promocionei por um ponto, pra vocês verem realmente o tanto que a matéria foi prazerosa de fazer. Eu fiz também pelo UBA 21, até então todas as matérias que eu estou falando foram todas feitas pelo UBA 21. Tive que fazer a final dela por conta desse um ponto, mas foi uma experiência muito boa de igual forma. Matemática, o que aconteceu? Eu sabia que meu ponto fraco era derivada integral. Então, primeiro parcial, mais uma vez, nota muito boa, tive um rendimento muito bom. Na segunda parcial, gente, eu estudava tanto pra matemática, tanto, que eu chegava a corrigir os exercícios dos meus colegas. A gente ia pra biblioteca, por exemplo, e eu
basicamente ajudava eles em matemática, porque eu já tinha visto aquela matéria. Porém, quando eu fui fazer a segunda parcial de matemática, que era de derivada integral, gente, eu não consegui sair do lugar. Eu não sei o que aconteceu ali, eu literalmente não consegui fazer a prova. Só tinha derivada integral e eu não consegui fazer a prova. Eu não conseguia desenvolver aquela fórmula que eu deveria, não sei, não deu certo. Resumindo, matemática não deu mais uma vez. Reprovei matemática. Então, o que ficou faltando? Biologia, eu já tinha aprovado, que eu tinha promocionado. Aí eu fiz a final de biofísica e faltava a final de sociedade-estado. E o que aconteceu? Eu já sabia que eu ia ter que fazer matemática no verão, então eu ia passar pouco tempo no Brasil para eu poder fazer matemática no verão, para eu poder ingressar em março. Então, eu comecei a querer voltar pro Brasil e não fazer a final de sociedade-estado. Porque na mudança da minha passagem, só tinha como eu voltar dia 24 de dezembro. E eu tava muito ansiosa pra ver minha família, era o meu primeiro ano fora do Brasil, então assim, eu tava muito ansiosa mesmo. Tava todo mundo me esperando. E não, eu tive que esperar pra voltar no dia do Natal, pra eu poder fazer essa final. Eu lembro que eu entrei em crise, assim, na verdade eu queria voltar, só que a minha mãe conversou muito comigo, ela falou assim, olha, você sabe a matéria? Eu falei, sei. Ela falou, você gostou da cursada? Eu falei, gostei. Ela falou assim, então faz o seguinte, pega esses, vamos supor, esses 6 dias que você ainda tem na Argentina aí, pra você fazer a sua final, descansa. Se você já sabe a matéria, tipo, descansa, vai viver esses 6 dias, aproveita tudo que você não aproveitou esse ano enquanto você tava estudando, no dia da prova. Faz a prova e depois você vem pra cá e vai dar tudo certo. Se porventura você não aprovar, pelo menos você tentou, entendeu? Você aproveitou que você já tava aí, você já tá com meio caminho andado, sabe? Graças a Deus que eu ouvi minha mãe, porque simplesmente eu peguei aqueles 6 dias que me restavam, descansei, fui fazer várias outras coisas e fui fazer a final. Fui fazer a final de Sociedade de Estado dia 22 de dezembro e tirei um 9. E eu não tinha estudado, tipo, nada, entendeu? E nas parciais, que eu estudava muito, eu tirava 6. Eu falei, gente, eu não entendi, mas amém, glória a Deus, maravilha. Voltei pro Brasil no dia de Natal, de surpresa pra minha família, que tinha uma parte da minha família que não sabia. Perfeito. Faltava matemática. Voltei, acho que foi mais ou menos dia 15 de janeiro, gente, um calor, Buenos Aires, um calor. Eu cursei pelo CBC, porque eu vi que pelo BA21 não tava dando certo pra mim. Fiz na sede de Avexaneda, demorava uns 40 minutos de ônibus pra eu chegar lá e um sol, assim, quente. Mas enfim, era o meu objetivo, precisava ser cumprido ali. E assim foi feito. Inclusive, eu ajudei 2 argentinas na época, eu dava aula de matemática pra elas depois, quando a gente terminava a aula do CBC, pra vocês terem ideia do tanto que eu já sabia aquela matéria, que eu já tinha cursado ela 2 vezes. Aí, finalmente, eu consegui promocionar a matemática. Quando eu cursei pelo CBC, foi uma experiência muito boa. E qual que é a diferença? No BA21, a gente estuda utilizando provas antigas pra gente ter uma ideia. Só que quando eu ia fazer a prova do BA21 de derivada integral, parecia que eu nunca tinha visto aquilo ali antes. Porém, quando eu fui fazer essa mesma prova pelo CBC, como o CBC ele é presencial, a gente tem aula mesmo, então era bem parecido com aquilo que o professor já tinha conversado com a gente, os exercícios que ele já tinha feito com a gente. Então foi uma coisa mais parecido com época de escola, sabe? Ele tá me cobrando aquilo que ele me deu. E aí deu tudo certo e consegui ter esse objetivo alcançado, cursando todas as matérias do CBC. Mas vocês viram que não foi fácil, hein? Mas aí depois, em março, eu consegui entrar na faculdade e tô dentro da faculdade até hoje. Então é isso, gente. Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês a minha experiência com o CBC. Vocês puderam perceber que sim, tem que haver muita dedicação, muito estudo, tá? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu já vi gente que achou que vai ser tranquilo, saía todo fim de semana, estudava pouco e ficou enganchado 3 anos no CBC. Não precisa ser sua realidade. Você veio aqui pra atingir seu objetivo, pra estudar. A carreira de medicina em si tem que haver muita dedicação. Então o CBC ele já te prepara pra isso, ele já te dá um choque de realidade. Venha sabendo que sim, você precisa desfrutar da cidade, precisa, mas você também precisa atingir o seu objetivo. Então se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, porque um diferencial que foi pra mim foi estar cercado de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Então a gente passava dias e dias na biblioteca e assim a gente conseguiu manter o foco. Então já sabe, se você quiser viver e estudar na Argentina, é só falar com a Intercâmbio Medicina, que é a assessoria responsável por esse canal aqui, que tá te levando informação de forma gratuita. Mas se você quiser viver e estudar aqui, fala com a gente, que a gente prepara toda a sua documentação e faz aquele acolhimento que você merece aqui na cidade. Um beijo grande e quero muito ver vocês na universidade. Não esqueça, deixa nos comentários qualquer dúvida, a gente responde todo mundo. Ativa o sininho e deixa o seu like. Tchau!